O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo... Aleluia! Eu cumprimento a todos quantos se encontram neste santuário e a todos quantos nos acompanham através da internet. Eu os cumprimento com a doce e maravilhosa paz de nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo. Creio que devemos sinceramente reconhecer que esta não é uma noite qualquer. Esta certamente é a noite que Deus preparou. Preparou para o seu povo, preparou para os seus filhos, preparou para os seus amados, preparou para os seus servos, preparou para os seus ministros, preparou para a sua igreja. E quando Deus prepara alguma coisa e nos oferece, só há que receber, só há que tomar posse. Tome posse da unção que se derrama. Deus quer que nós nos aperfeiçoemos naquilo que fazemos. Deus quer que nós melhoremos naquilo que estamos atuando. Deus quer que nós cresçamos. E naturalmente o povo de Deus é o único povo que cresce e não fica grande. Nós ficamos crescidos, mas não grandes. Porque é impossível imaginar que haja alguém grande no lugar onde o grande Deus está presente. A Ele nosso louvor e o nosso aplauso de todo o coração. Esta reunião se reveste de uma significação muito especial, especialíssima. Esta é uma noite designada para que homens de Deus sejam conduzidos ao sagrado ministério. Eu imagino a euforia, no melhor sentido que se possa usar esta palavra. Eu imagino o entusiasmo, o gozo, o regozijo, a alegria que reina no céu, particularmente no tocante a esta reunião, porque o exército recebe novos participantes que irão lutar com todas as veras de sua alma e com as armas já designadas e outorgadas pelo Espírito Senhor. Eu os convido a abrir a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos. Quero lhes pedir que vamos juntos ao capítulo de número 3. E vamos ao versículo de número 13. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. 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 Há-se todas as vezes que se louva na igreja, se louvasse como se louvou agora. Há-se todas as vezes que enviamos a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso cântico realmente subisse, como sabemos que subiu nesta noite. Deus seja louvado para sempre. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Quero pedir à igreja do Senhor aqui presente a especial gentileza de repetir após mim o texto sagrado. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Podem sentar-se no nome precioso do Senhor Jesus. Reitero a palavra de gratidão que foi proferida hoje pela manhã ao coordenador dessa região eclesiástica da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Paraná. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que me confere de estar aqui usando da palavra. E também reitero a minha gratidão ao pastor Josias, pastor desta igreja, que me recebe tão amavelmente. Minha gratidão e o desejo de que Deus esteja na sequência, de igual maneira, trabalhando em nossas vidas. Eu disse hoje pela manhã que é uma maneira muito especial de ministrar a palavra quando nós lemos um texto e absorvemos toda a mensagem que o texto contém, mas nos deixamos ser tocados pelo Espírito do Senhor para encontrar uma palavra que isoladamente, e a palavra isoladamente quero utilizá-la no sentido de que ela se deixa iluminar mais que as outras palavras. E então nós vamos pensar no que Deus quer falar dentro daquela palavra,
no contexto daquele versículo, respeitando a ideia geral da Escritura. Eu teria duas palavras, quem sabe três, acho que quatro, se fosse usar este método aqui esta noite. Por exemplo, eu poderia falar esta noite sobre a importância que Jesus encontrou em subir. Ele desceu, mas ele, depois de haver descido aqui embaixo, ele também subiu. Porque ele sempre nos ensina que não é para ficar embaixo, é para subir. E subiu ao monte. E depois disse, e chamou para si. Antes do Senhor designar os seus obreiros para uma obra, ele os chamou para si. Nosso primeiro passo é em direção a Jesus. Depois, daremos passos em direção às tarefas que o Senhor ouve por bem nos determinar. E o versículo termina dizendo, e vieram a ele. Eu quero tomar a palavra chamou. Eu agradeceria muitíssimo se pudesse repetir comigo por duas vezes esta simples palavra, esta simples forma verbal, chamou. Só as vozes femininas, vai ser lindo, chamou. As masculinas, o povo de Deus. Se você tomar uma enciclopédia bíblica, se você tomar um dicionário etimológico, se você consultar autores famosos e eruditos, e você for estudar a respeito de igreja, você fica com tanta informação que depois talvez precise tomar ou Cibalena no Brasil ou um Tylenol aqui. Porque há um mundo de informações tão variadas, tão profundas, de maneira que às vezes no púlpito sagrado não é aconselhável nós descermos a muitas explicações, muitas aclarações, que são mais coerentes com uma sala de seminário, com um plenário acadêmico. Na igreja do Senhor, se for possível, procurarei sempre fazer como Jesus. E é aí que eu vejo uma diferença muito grande entre Jesus e muitos pregadores. Jesus pensava alto e falava rasteiro. Nós às vezes pensamos rasteiro e queremos falar alto, queremos falar profundo. Então é bom sempre entender que Jesus consegue trazer de forma simples aquilo que se nos afigura extremamente complexo. O que é mesmo a igreja? A história de Jesus aqui na terra, a história do seu ministério começa com este verbo chamar. E a Bíblia termina com este mesmo verbo chamar. O ministério de Jesus começa com o mestre encontrando 2 homens, depois mais 2, depois outros mais, e aqui ele concentra 12 no texto que nós lemos, e a Bíblia diz, e ele chamou, e ele chamou, e ele chamou, e ele chamou. Essa palavra chamar, ela é muito popular, ela é muito simples. Se queremos entendê-la de um modo mais solene, nós vamos entender que esta palavra chamar, quando se refere a Jesus, é muito mais profundo do que simplesmente anunciar uma palavra ou dizer a alguém, fulano, por favor. Isto quer dizer uma convocação. Chamar quer dizer convocar. E quando a Bíblia diz que Jesus chamou a Pedro e a Tiago e a João e a André, não apenas os chamou, ele os convocou. É esta a noção que eu penso que todos nós deveríamos ter a respeito da igreja. Eu chamaria a igreja, há muitas maneiras como definir a igreja, há aquelas bíblicas, as outras que são extra-bíblicas, mas que são verdadeiras, são formas de expressar. Eu chamaria a igreja esta noite de Assembleia dos Convocados. Eu estou na igreja porque Jesus me convocou. Nós estamos na igreja porque Jesus nos convocou. Eu não estou falando meramente em assistir a um culto. Eu não estou falando meramente de participar de uma reunião. Estou falando em pertencer ao corpo de Cristo. É inútil pensar que nós desejamos encontrar Jesus. Foi Ele que veio de muito longe para se encontrar conosco. E aqui estando bem perto de nós, nos convocou para com Ele estarmos. Então Jesus nos chamou. Ele ficaria lhes devendo a gentileza e a graça. Por isto, se cada um pudesse pôr a sua mão sobre o seu coração e dizer, obrigado Jesus, porque me convocaste. Nós somos a Assembleia dos Convocados. Nós não estamos aqui sem propósito, não estamos aqui aleatoriamente, nós temos algo especial na nossa vida que define o nosso presente, que assegura o nosso futuro, porque já anulou o nosso passado. Nós somos e fomos convocados por Deus. Agora, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez mais que uma convocação. Ele convocou mais que uma vez.
Mas há uma ordem espiritual muito lógica. É inútil pensar que as coisas de Deus não são lógicas. O errado é nós queremos que a lógica de Deus confira com a lógica humana. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a lógica humana é tudo menos lógica. E as coisas de Deus, mesmo que nos pareçam loucas, quem está falando isso é Paulo, é lógico. Então a loucura de Deus é lógica. E às vezes a nossa lógica é loucura. Então Jesus fez convocações. Eu diria esta noite, tentando sintetizar a obra ministerial de Jesus aqui na terra, antes da cruz, ele tem 4 chamados para nós. O primeiro chamado dele foi para seguirmos. Para seguirmos. O segundo chamado de Jesus é para aprendermos. O terceiro chamado de Jesus é para servirmos. Agora, se nós passarmos nesse crivo dos 3 chamados, nós temos um quarto fabuloso, extraordinário, monumental. Ele nos chama para reinar. Onde estão as grandes decepções de muitas pessoas que entram na igreja? É porque elas, sabedoras de que nós somos chamados para seguir, nós somos chamados para aprender, nós somos chamados para servir e fomos chamados para reinar, elas esquecem seguir, elas esquecem aprender, elas esquecem servir e só querem reinar. Esta noite, algumas pessoas chamadas por Deus, convocadas por Deus, pessoas que receberam vocação de Deus, vão estar sendo investidas de funções ministeriais. Agora, os senhores que vão ser ordenados ministros esta noite, ainda não é o tempo de reinar, é o tempo de servir. Ainda não é o tempo de se subir para o pódio, ainda é tempo de descer para buscar os que estão lá embaixo. E se nós discernimos bem isto, é inútil, e eu repito esta expressão pela terceira vez nesta noite, é inútil imaginar que o ministério nos faz maiores. O ministério não nos faz maiores. E graças a Deus também não nos faz menores. O ministério nos outorga maiores responsabilidades, maiores deveres, maior carga. Agora a igreja precisa reconhecer a grandeza do ministério. E os ministros devem reconhecer a necessidade de corresponder a esta grandeza, servindo com toda humildade ao Senhor Jesus. Primeiro, nós somos chamados para seguir. E nada mais acontecerá na nossa vida se não seguirmos bem. E nada mais acontecerá na nossa vida se não seguirmos fielmente. Como é que devemos seguir o Senhor? Há várias respostas para isto. Por exemplo, devemos seguir a Jesus todos os dias. Devemos seguir a Jesus de todo o coração. Devemos seguir a Jesus com toda a nossa força. Devemos seguir a Jesus com toda a nossa vontade. Devemos seguir a Jesus com todo o nosso talento. Devemos seguir a Jesus apesar dos percalços. Devemos seguir a Jesus apesar dos amigos. Devemos seguir a Jesus apesar das dificuldades. Se nós conseguimos seguir a Jesus de maneira que Ele agrade, outros patamares nos surgirão e nós vamos crescendo e fazendo a obra de Deus. Então nós precisamos realmente tomar tempo em ajudar as pessoas que estão vindo para a igreja a entenderem que elas não estão vindo para a igreja para receberem regalias. Elas não estão vindo para a igreja para serem promovidas. Elas não estão vindo para a igreja para se tornarem famosas. Elas estão vindo para a igreja para seguirem uma pessoa. O pastor Ednei está por aqui? O senhor, eu posso pedir a gentileza de estar aqui por um minutinho, por favor? Muito obrigado. Eu me lembro que Jesus, quando ministrava, ele usava ilustrações. E eu me lembrei, eu lhe quero bem, viu? Alguma coisa que eu gostaria de tornar bem prático esta noite e fujo totalmente das teorias? Muito bem, sem nenhuma possibilidade que você se orgulhe, mas vai simbolizar Jesus. Que maravilha, não? Amém. Ok, Jesus está andando e me encontra. E ele diz para mim, segue-me. Segue-me. Ok, então eu vou seguir a Jesus. Qual é a primeira posição que uma pessoa tem para seguir a Jesus? Sabe onde muitas pessoas dão trabalho aos pastores nas igrejas? Há muitas pessoas que pensam que esse primeiro chamado de Jesus, segue-me, é para nós andarmos com Jesus assim. Não. Esta não é a nossa primeira posição. Isto é mais tarde.
Isso é mais tarde. Há outras pessoas que pensam, isto é alguma coisa que só pode sofrer uma influência lá de baixo, bem de baixo mesmo. Pensam que seguir a Jesus é caminhar e dizer, Jesus, por favor, cuida de mim. Mas Jesus vem atrás, não. Quando Jesus diz pela primeira vez, segue-me. Quando Jesus disse para aqueles discípulos, vinde, quem se lembra da palavra que se segue? Vinde, vinde, isto, só uma palavra, vinde, vinde. Porque as igrejas têm que manter discipulado. Porque as igrejas têm que tomar tempo com os novos convertidos, para eles conhecerem qual é a sua primeira posição quando são convertidos a Cristo. Jesus disse, vinde após mim. Primeira coisa é que eu tenho que entender, se eu vou seguir alguém, se eu vou estar seguindo os passos de alguém, primeira coisa, o meu futuro já não é mais condicionado às circunstâncias que me rodeiam, está condicionado a uma pessoa que eu estou seguindo. Quando Jesus disse, vinde após mim, Jesus está dizendo, o único exemplo de vida é o meu. O único modelo a ser imitado sou eu. A única pessoa para influenciar vocês sou eu. E ele começa a dar uns passos. E aí vem uma coisa muito interessante também. Qual é a verdadeira maneira de seguir Jesus? Primeiro, estamos atrás dele. E atrás dele, muitas vezes, nem vemos quem está lá fora. É por isso que muitas pessoas se preocupam muito com os inimigos. Porque os inimigos que estão na esquerda, por exemplo, é fácil ver se nós estamos olhando para a esquerda. Os inimigos que estão à direita, é muito fácil vê-los se nós estamos olhando para a direita. Mas se eu estou olhando para frente, eu não estou vendo nem meus amigos e nem meus inimigos. Eu estou vendo é o meu Jesus. Eu estou vendo aquele a quem eu sigo. Eu estou vendo aquele a quem eu sigo. Jesus, Jesus, Jesus. Agora, a outra coisa que nos leva a uma compreensão muito precisa do que significa seguir a Jesus, Jesus vai dar uns passos aí. Ele vai dar passos curtos, vai dar passos vagarosos, porque ele me conhece. O que significa seguir a Jesus? Pisar onde ele pisa. Pisar onde ele pisa. Todos os nossos erros cometidos depois que aceitamos a Jesus decorrem disto. Nós não pisamos onde ele pisa. Nós não fizemos o que ele faz. Nós não ouvimos o que ele diz. Nós não o tomamos como nosso exemplo maior, olhando para Jesus. Olhando, e a melhor maneira de olhar para Jesus é tê-lo à nossa frente. Ele é nosso pastor, ele é nosso guia, ele é nosso general. Agora, a segunda posição, desculpe, sua roupa está tão bonita, mas eu preciso de uma ilustração. A primeira vez Jesus diz, eu quero que vocês, eu estou convocando vocês para me seguirem. E nós vamos caminhando seguindo a Jesus, mas depois minha segunda convocação. Agora eu quero que vocês me sigam, mas façam uma coisa a mais. O segundo chamado, a segunda convocação é para aprender. E agora nós temos que refletir sobre isto. A melhor maneira de aprender, ali está alguém que poderia nos dar uma aula muito preciosa sobre isto, como é que os discípulos naquela época escutavam o seu mestre. Então, desculpe, a sua roupa, mas aqui também não está sujo. Ok, então o senhor está aqui, o mestre se senta para falar e todos se sentam para ouvir. Eu tenho que caminhar para segui-lo. Por que eu preciso caminhar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é caminhar. Quando eu sigo a Jesus, é para me afastar do lugar de onde eu estava. É para eu cortar as minhas relações com o mundo que era o meu mundo. E agora eu vou me separando. Mas chega um momento em que eu tenho que tomar uma outra atitude. E eu vou me sentar para ouvir. Eu vou me sentar para ouvir. É esse tempo de ouvir a Jesus que determina a qualidade de vida que nós vamos ter no restante do nosso viver. Quem caminhou atrás de Jesus, mas não se sentou para ouvi-lo, sabe quem ele é, mas não sabe o que ele diz. Conhece quem ele é, mas não absorveu nada da sua palavra. Agora, para que nós aprendamos Jesus, inverteu completamente. Para seguir, é assim. Agora, para aprender, é assim. Agora nós vamos vê-lo de frente. Agora nós vamos ouvi-lo. Nós vamos permitir
que os nossos ouvidos estejam atentos para o que ele fala. Os senhores que vão ser ordenados ao ministério esta noite, certamente os seus pastores reconhecem que os senhores já deram esses primeiros passos que os separou do mundo. Os senhores certamente já estão confirmados pelos seus pastores que os senhores pararam para aprender com Jesus. Aprenderam, não pararam de aprender, mas aprenderam já o suficiente para começar a trabalhar. E agora, depois de seguir, e continuamos a seguir, depois de aprender e continuamos a aprender, agora nós vamos continuar a servir. Não serve para Deus quem serve sem seguir. Não é aproveitável diante do Senhor a pessoa que faz alguma coisa para o Senhor Jesus sem que haja aprendido dele. Até mesmo o dízimo é preciso aprender com Jesus. Parece algo muito simples. Por exemplo, uma pessoa mora em Newark, New Jersey, recebe seu salário e simplesmente diz: a minha querida igreja, lá em Santa Maria da Banana Roxa, eu vou mandar o meu dízimo para lá. E não sabe que não aprendeu isto com ninguém, é da sua própria cabeça, porque a Bíblia nunca disse levai os dízimos, a Bíblia nunca disse remetei os dízimos, a Bíblia não disse mandar os dízimos, a Bíblia disse trazei. E só esses pequenos detalhes da vida cristã que nos obrigam a uma vida de aprendizagem. Então, nós somos chamados para seguir, isto é salvação. Nós somos chamados para aprender, isso é discipulado. Nós somos chamados para servir, isto é ministério. O ministério, a vida cristã não começa com o ministério. A vida cristã começa com uma entrega completa ao Senhor Jesus. Agora, então Jesus vai usar a mão para dirigir os seus discípulos. Vai usar as mãos para comandar aqueles que ele convocou. Então vamos ver a primeira posição da mão de Jesus. Ele diz: vinde. Como é que eu usaria suas mãos para dizer para essas pessoas: vinde? Diga, que lindo. Muito, absolutamente, vinde. Todos querem praticar isto? Vamos praticar. Como é que Jesus diz? Vinde. Vinde. Isto é o chamado para a salvação. 20. E aí pode vir cansado, aí pode vir doente, quanto mais doente melhor, aí pode vir cansado, quanto mais cansado melhor, porque a obra será maior. 20. Mas há um tempo em que Jesus muda as suas mãos, a forma de apresentar as suas mãos, e já não diz mais 20, ele diz agora, ficai. Está em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém. Então, 20. Pode ser as duas, as mãos? Vai. 20. 20. Agora ficai. Isto, ficai. 20 para a salvação. Agora ficai para aprender. E aprender até quando? E como aprender tem um limite, então ele diz: ficai até. Ficai até. Ficai até. Estas mãos que se movimentaram para nos chamar são as mesmas mãos que se movimentaram para nos levar a uma situação de dependência como discípulos. Agora, em terceiro lugar, só depois que as mãos disseram 20. Só depois que as mãos disseram ficai, é que as mãos agora dizem ide, ide, ide. Qual é o problema de alguns que vão e não produzem nada? Porque foram sem ter vindo. Foram sem ter, de lá mesmo já foram. Não, primeiro tem que vir, depois tem que ficar, depois tem que ir. Agora, em qualquer lugar que esteja, não importa onde esteja, em qualquer lugar que esteja, se está servindo fielmente ao Senhor, no dia do arrebatamento, subirá. Porque só sobe depois que serviu, só serviu depois que aprendeu, só aprendeu depois que seguiu. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Um aplauso aí para este nosso querido. Meus queridos irmãos, servir. Uma palavra sobre servir. O vocabulário de Deus não corresponde ao vocabulário humano. Na verdade, se nós um dia encontrássemos um dicionário de Deus, nós não iríamos entender uma palavra. Tem uma dimensão tão extraordinária que nós não entenderemos. A maneira como Deus se comunica,
como Deus realmente não é assimilada por nós. Então Deus muitas vezes, para falar como Ele, tem que usar palavras normais, palavras do nosso vocabulário, do nosso linguajar cotidiano. E uma vez ou outra, com muita raridade, quando Deus põe uma palavra ali no quadro, não é Belsazar, é isso mesmo, mene, tekel, farsi. Chama o ministro da educação, que eu não sei o que é aquilo. Chama o reitor da faculdade, que eu não sei o que é aquilo. E começaram a chamar os grandes, os intelectuais do reino, e ninguém sabia. Porque a maneira de Deus falar realmente é difícil para nós podermos ter uma perfeita assimilação. O que é que Deus faz? Deus então procura falar para nós uma linguagem que nós realmente possamos assimilar. Na linguagem de Deus, servir tem uma conotação diferente da linguagem dos homens. Servir para o homem é algo deprimente. Ninguém gosta de ser identificado como servo. Ninguém. Encontre uma pessoa que acaba de entrar, por exemplo, no exército. Encontre alguém. Oh, meu jovem, tudo bem, tudo bem. Eu soube que você está no exército, mas muito bem. O que você é? Ele entrou no exército faz uma semana. Então ele é o quê? Na verdade, bom, é um soldado que ainda mal engajou, se é que já engajou. E ele diz assim, eu estou fazendo curso para cabo. Ele não disse eu sou soldado, ele disse eu estou fazendo curso para cabo. Porque nós temos vergonha de estar numa posição baixa. Temos vergonha de ser servo. Você vai a uma determinada loja, encontra uma pessoa servindo. Você está servindo muito bem. Qual é a sua função aqui mesmo? A pessoa podia dizer, eu sou aqui o atendente número 3. Ele disse assim, eu estou na fila para ser chefe. Eu estou treinando para ser vice e assim por diante. Você vê uma pessoa numa instituição educacional, então você é o que? Você é professor aqui. Não é o seguinte, eu sou assistente, mas na verdade é o assistente número 4, quer dizer, tem 3 acima dele. Ninguém quer ser pequeno, ninguém quer ser servo. Esta é a diferença da vida cristã. A igreja do Senhor é o único lugar neste mundo em que ser servo é uma honra. Em que ser servo é uma honra. Senhores que serão consagrados, que serão ordenados ao ministério esta noite, nunca se envergonhe de servir a igreja do Senhor. Nunca se sintam humilhados por terem que servir. Porque o único homem que não tinha necessidade nenhuma, de nenhum quilate, necessidade de servir, ele veio aqui à terra e disse, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundos. Deus lhes conceda na sua plenitude o espírito de servo. Porque os senhores não serão recompensados por outras razões, por outros motivos na eternidade. Serão galardoados pelo seu serviço. Serão galardoados como servos, pela maneira como serviram, pelo espírito com que serviram, pela disponibilidade com que serviram, pela disposição espiritual. Deus lhes conceda o espírito de servos, para que servindo a igreja do Senhor, possam por ele ser aceitos e seu trabalho ser recompensado no futuro. Quantos podem glorificar o nome precioso do Senhor Jesus? Nós temos que seguir. Nós temos que aprender. Nós temos que servir. O ministério. Nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, é a igreja. Nós todos estamos... É a igreja. Somos a igreja do princípio e durante muito tempo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil era, na verdade... Era quase a última igreja. Floresceu tanto, cresceu tanto, expandiu-se tanto. Era a igreja representativa do movimento evangélico. E nós temos 2 maneiras de expressar a nossa compreensão do plano de Deus para nós. Primeira, nós somos a igreja que segue a Bíblia por inteiro. Nós aprendemos desde o princípio que nós observamos a Bíblia. Nós cremos a Bíblia e nós praticamos a Bíblia. Nós cremos, é verdade, nós praticamos. Será que depois de quase 120 anos de movimento pentecostal brasileiro, mais especificamente de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, será que depois de quase 120 anos nós podemos fazer alguma consideração assim muito corajosa?
Eu vou falar. Nós, durante quase 120 anos, temos crido na Bíblia. Dá para dizer amém? Amém. Quantos creem na Bíblia toda? Gênesis, Apocalipse? Amém. Quantos creem que nós somos uma igreja que pratica a Bíblia? Amém? Amém. Mas há duas coisas. Esta é uma visão histórica e necessária, porque é verdadeira. Há duas coisas, pastor Josias Aristides. No meu entendimento, só duas, nas quais a Assembleia de Deus não foi 100% fiel para com a Bíblia. O senhor está me olhando com um olhar de muita surpresa, coordenador da região eclesiástica número 15. Tem razão. Há duas coisas, pastor. O senhor é filho de pastor. Há duas coisas, há duas verdades da Assembleia de Deus. Há duas verdades na Bíblia que a Assembleia de Deus no Brasil não assimilou com toda a precisão. Primeira, os missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, homens de Deus na melhor acepção do termo. Eu tive o privilégio de conhecer Daniel Berg, pessoalmente, graças a Deus. Tive o privilégio de conhecer Samuel Nistro, Niels Kartberg. Tive o privilégio de conhecer Nel J. Nelson e outros ilustres homens de Deus. Extraordinários, verdadeiros baluartes do cristianismo. Mas como eles eram estrangeiros e recebiam seu salário das missões dos seus países, nomeadamente Estados Unidos, Suécia, Noruega e Finlândia, como eles recebiam seus salários das igrejas de seus países, eles não ensinaram a igreja brasileira a contribuir. E todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que de todas as igrejas evangélicas conhecidas no Brasil, a que contribui com maior dificuldade se chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porque nas nossas origens, nós não aprendemos a contribuir. Os missionários não precisavam de salário, os missionários nunca receberam salários, nem ajuda de custo. Então, eles não tiveram a preocupação de contribuir. Então, a primeira geração de crentes da Assembleia de Deus não aprendeu a contribuir. E aquilo que acontece com a primeira geração, isto vai repercutir nas próximas gerações. Foi preciso que surgissem no Brasil algumas igrejas paralelas e que ensinassem o povo a contribuir. E aí aconteceu exatamente o que não deveria acontecer. Houve os excessos. Então as pessoas, ainda hoje, os senhores são pastores, e eu estou me referindo agora àqueles pastores de mais tempo, os senhores sabem que ainda hoje há pastores que não se sentem confortáveis para falar sobre contribuição na igreja. Ainda hoje, olha, você fala sobre contribuição, eu não me sinto, como se fosse uma coisa estranha. E quem estuda os evangelhos sabe que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Isso é dado estatístico, está na Bíblia, é só ver os evangelhos. Isso para nos ensinar que a gente... Então o que acontece? Quantos sabem que é verdade esta análise do comportamento da igreja com respeito à contribuição? Sim ou não? E para apresentar-lhes uma evidência histórica disto, eu tenho tido contato dentro destes anos com vários irmãos batistas. Eu nunca encontrei um crente batista, estou dizendo nunca, N-U-N-C, eu nunca encontrei um crente batista que não fosse dizimista. Porque desde os primeiros dias da fé cristã, no período do discipulado, eles são ensinados a contribuir. Agora, eu nunca poderia dizer, eu não posso dizer, eu tenho andado por dezenas e dezenas de Assembleias de Deus, nunca encontrei uma que o pastor dissesse, aqui todos são dizimistas. O senhor pode dizer isto de novo? O senhor pode dizer isto de lá? O senhor pode dizer isto? Quem pode dizer? Ninguém pode dizer. É uma herança que nós tivemos. Estou fazendo uma análise muito séria. Hoje foi o dia de análises meio corajosas, não foi? Mas estão querendo saber agora é a segunda coisa, né? E a outra coisa. Nós
que sempre dissemos que cremos na Bíblia toda, nós que sempre dissemos que levamos a Bíblia muito a sério, nós nunca respeitamos, nunca observamos, nunca levamos a sério e nunca praticamos Efésios 4:11. Efésios 4:11. Para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, que está próxima de completar seus 120 anos, é uma teoria. Não é uma verdade absoluta, é uma teoria. Efésios 4:11 é uma teoria. Por que eu estou dizendo isto? Porque Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para... Forte. E ele mesmo deu um para... Nós cremos na Bíblia, praticamos a Bíblia, mas não temos apóstolos. E outros para... profetas. Nós cremos na Bíblia, praticamos a Bíblia, mas não reconhecemos profetas. Esse profeta ministerial. E outros para evangelistas. Aí sim, nós temos evangelistas. E outros para pastores. E outros para mestres ou doutores. Nós reconhecemos? Não, não reconhecemos. Então, nós somos uma igreja absolutamente bíblica. Mas a igreja tem se mantido por mais de um século. Uma igreja para a qual o Senhor Jesus concedeu 5 ministérios, ela tem sobrevivido com 2, pastores e evangelistas. E qualquer pessoa que queira ser realista tem que compreender que ao longo da história nós temos tido apóstolos. É impossível negar que José Pimentel de Carvalho não fosse um apóstolo. Um apóstolo na melhor expressão do termo. Cícero Canuto de Lima, um apóstolo. Antônio Petronilo dos Santos, da Paraíba, um apóstolo. E há tantos outros apóstolos. E eu me lembro, Paulo Leivas Macalão, é uma questão de honestidade reconhecer. E vou lhes contar, eu estou prestes a concluir, mas hoje era o dia de pensarmos em coisas muito sérias do ministério cristão. Porque hoje pela manhã foi uma reunião de convenção, esta noite é uma noite de ordenação de pastores. Eu tive a feliz oportunidade. Era um velório, mas a oportunidade era feliz. Eu tive a oportunidade de assistir o velório do pastor Paulo Leivas Macalão, no Rio de Janeiro. E um dos pastores ilustres que estava ali usou da palavra e disse: irmãos, está aqui diante de nós, neste momento, neste esquife, o corpo do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, apóstolo do Sudeste. E eu estive no velório do missionário Nelis Július Nelson, grande homem de Deus. A palavra foi idêntica por outro famoso líder da igreja. Aqui está, amados irmãos, o corpo do nosso saudoso pastor, saudoso missionário Nelis Nelson, apóstolo da Amazônia. Porque a concepção que a igreja adquiriu sobre apóstolo é que nós temos apóstolos depois de mortos. Nós temos apóstolos no caixão. E há apóstolos ainda hoje. Mas como nós aprendemos assim, agora, e vou lhe dizer uma coisa, daqui a 10 anos, nós estamos no ano 2022, se o senhor não volta, daqui a 10 anos, será uma coisa natural, numa convenção como esta, haver ordenação de apóstolos. Vai acontecer. Porque todos os outros já têm. Em algumas coisas nós somos os pioneiros. Em outras nós somos os últimos. Agora, quando isto acontecer, já é um pouco tarde. Porque aqueles que poderiam ter tomado a iniciativa de fazê-lo pioneiramente não o fizeram. E existem pessoas, você vê, por exemplo, eu vou usar, a palavra é muito popular, muito conhecida. Eu já vi, os senhores já devem ter visto barracos, casebres, em São Paulo, Salvador, no Rio de Janeiro, na Bahia, e lá está escrito um casebre, literalmente um casebre, quase uma choça, quase uma palhoça, está escrito lá, igreja é da União, e embaixo, apóstolo. Sabe por quê? Estão havendo esse tipo de apóstolos? Porque a igreja que poderia ter produzido, reconhecido, identificado os verdadeiros apóstolos, não fizeram. Outra coisa que nós não reconhecemos foram os mestres e os profetas. Samuel Nistro. Se alguém nunca ouviu falar nesse nome, vai se lembrar, porque eu falei hoje, estou falando pela terceira vez hoje, Samuel Nistro. Samuel Nistro era um homem de Deus, na melhor acepção do termo. Ele pastoreou a igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão. Eu vi um depoimento pessoal de um homem chamado Edísio Moreira e Silva, com quem trabalhei na Casa Publicadora nos anos 50. Eu sei que é coisa realmente, nos anos 60, eu sei que é coisa arqueológica, porém é verdadeira.
é verdadeira. E um dia estávamos assim na mesa de almoço e diz pastor Gesiel, deixa eu te contar uma coisa. O missionário Samuel Nistron, ele possuía um senso profético tão grande, tão profundo, e a igreja tinha um respeito muito grande para com ele. E ele disse o seguinte: um domingo pela manhã, ele estava pregando na igreja de São Cristóvão. Estava pregando naturalmente. E de repente ele foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a dizer: irmãos, haverá uma guerra. Disse: dessa guerra participarão. Começou a estar: a Alemanha participará, a Rússia, o Japão participará, o Brasil também. E ele descreveu a grande guerra, mas descreveu quando está. E depois parou e continuou a mensagem normalmente. Aquilo assustou as pessoas, mas passou. Poucos anos depois, as coisas que ele havia dito começaram a acontecer. Nós temos tido alguns homens, não muitos, alguns homens a quem Deus tem concedido esse sagrado ministério. Agora, qual foi o problema? O problema foi somente um. É que eu entendo, e muitos também entendem, que os pastores e os evangelistas devem ser ordenados, e deverão ser ordenados hoje. Agora, os apóstolos, os profetas e os mestres não precisam ser ordenados, mas precisam ser reconhecidos. Nunca, quem é que tem autoridade suficiente para ordenar um apóstolo? Mas deveriam ser reconhecidos. João Joaquim de Oliveira, mais vulgarmente conhecido por João de Oliveira, quem é que pode negar que ele não foi um mestre no melhor sentido da palavra? Eu tive o privilégio de estar com ele em várias escolas bíblicas, eu me lembro. Agora vamos ouvir o nosso querido irmão pastor João de Oliveira. O esboço dele era deste tamanho assim, eram umas 8 linhas. Mas como é que esse homem vai falar 1 hora com esse esboço de 8 linhas? Ele entrava, quem o conheceu se lembra, era assim, o senhor conheceu, né? Os senhores conheceram. Ele disse: queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E começava, em 5, 8, em 10 minutos, o esboço dele se acabou. Aí, irmãos, ele entrava na revelação das profundezas da palavra. Eu vou dizer uma coisa, está faltando isto na igreja. Deus, levanta pessoas desse grupo que vai se ordenando hoje. Oh Deus, nós precisamos de alguém que venha para o púlpito falar mais do que simplesmente mensagens de autoajuda. A igreja está começando a se cansar de ouvir todos os dias: você vai vencer, 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 você vai ter um novo carro. Que é isto? Isto não é o evangelho. Arranje-me um versículo só que corresponda a isto. Pregar o evangelho na sua essência é ler a palavra de Deus e extrair dela o néctar da inspiração divina. É recolher lá do fundo as grandezas de Deus. A igreja precisa envolver-se com os mistérios de Deus, porque só quando nos desenvolvemos com os mistérios de Deus é que nós abandonamos as ilusões efêmeras desta terra. Quantos podem aplaudir ao Senhor? E como eu creio no novo tempo para a igreja, como eu me recuso a crer que o arrebatamento vai ser para uma igreja falida, para uma igreja cansada, para uma igreja exausta, para uma igreja estressada. Como eu creio sinceramente que o arrebatamento da igreja ocorrerá com ela no melhor estado, no estado de vitória, no estado de poder, no estado de avivamento, eu digo esta noite: vão surgir mestres. O Rabacassuriandaralabahas. Agora, como é que uma pessoa que passa, um ministro, que passa 4 horas por dia lendo mensagens do WhatsApp, acompanhando o Facebook, como é que esse homem vai estar disponível para conhecer o segredo de Deus? Se vocês querem pregar a palavra de Deus em profundidade, larga o que é efêmero e apegue-se à palavra. Apegue-se à palavra. E eu ouso lhes dizer, a gente chega uma ocasião em que a cor dos cabelos e a idade na certidão
nos dá uma certa coragem de dizer umas coisas. Eu vou lhes pedir em nome de Jesus, pelo amor de Deus, os senhores que vão ser ordenados hoje, não sejam surfistas. Não sejam surfistas. O que é um surfista? O surfista pega uma prancha, naquela prancha aproveita as ondas. Os senhores não vão ser ordenados para fazer espetáculo. Os senhores são ordenados para ser espetáculo. Não para fazer, para ser. Os senhores não vão ser ordenados para surfarem. O surfista fica fazendo aqueles movimentos e o povo na terra aplaudindo, o povo na praia aplaudindo. Não tenham o complexo dos aplausos e nem o complexo das multidões. Pregador que possui complexo de multidões e de aplausos não tem muito tempo de sucesso. O sucesso é dado para quem se esconde atrás da cruz de Cristo e se humilha para deixar Deus trabalhar. Aí você diz, pastor, nós não devemos ser surfistas, então o que devemos ser? Eu concluo dizendo, homens de Deus que estão aqui para ser ordenados, sejam mergulhadores. Sejam mergulhadores. E enquanto o mergulhador está lá dentro, ele não está sendo visto. Há uma expectativa, ele vai voltar, e quando ele volta, ele está trazendo os tesouros. Deus entrega para estes novos obreiros os tesouros. Vamos estar de pé, por favor. Entrega os tesouros. Eu me atrevo a declarar esta noite que nós teremos uma geração de pastores comprometidos com a palavra e não vão perder tempo procurando sermões no Google, na internet. Vão receber a palavra revelada do Espírito de Deus. Senhores, futuros pastores e evangelistas, Deus está ansioso por canalizar o mistério da sua palavra. Aproveitem esta chance, aproveitem esta oportunidade. Digo, Senhor, usa-me a mim. Bendito seja para sempre o precioso nome do Senhor Jesus. Que esta ordenação de pastores esta noite não cause tristeza para nenhum pastor que os apontou. Os senhores não podem decepcionar os seus pastores. Os senhores estão sendo chamados para uma obra e, em nome de Jesus, sejam leais. E não me custa nada dizer mais uma coisa. Os senhores que vão ser ordenados pastores esta noite e que vão trabalhar com outros pastores, nunca abram sua boca para dizer, agora eu sou igual a ele. Não é não, senhor. Absolutamente não. O primeiro princípio do ministério é o princípio da individualidade. Não existem dois pastores iguais. Toda vez que Deus encontra duas coisas iguais, uma ele põe fora. Deus não precisa. Deus é perito em fazer coisas distintas. Olha os dedos da mão. Não tem dois iguais, não? Ok. Os senhores que serão ordenados pastores, sempre se lembrem que o pastor titular da igreja, que nós tradicionalmente chamamos de pastor presidente, pastores titulares, ele tem uma autoridade superior à sua. O ministério pode ser o mesmo, mas a função dele é superior. E vou lhes dar uma recomendação que, embora pareça estranha e não sois simpática para muitos, mas vai fazer bem aos senhores e vai ser bem a obra de Deus. Se os senhores vão trabalhar como pastores auxiliares, nunca chamem o pastor presidente de colega. Ele não é seu colega, ele é seu pastor. Ele não é seu colega, ele é seu líder. Agora, se ele quiser chamar os seus companheiros de colegas, ele pode chamar, mas ele não pode ser chamado. Pequenas coisas como estas, pastor Josias, se houvessem sido ditas em reuniões anteriores, as coisas seriam um pouco diferentes. É um verdadeiro abuso. Um cidadão, não, agora eu sou pastor igual. Ele não é pastor igual. Você nem disse, se você abriu a boca para dizer isso, foi um engano haver sido ordenado pastor. Porque uma das características principais do pastor é exatamente esta: humildemente reconhecer. E concluo dizendo, primeira vez, não é que eu vou dizer concluo, né? O senhor recomenda para não dizer 5 vezes, né? É a primeira vez que eu vou dizer concluo. O senhor recomenda para não falar mais de uma, né? E eu concluo dizendo, Deus abençoe os senhores.
que os melhores pastores evangelistas que a igreja brasileira na América vai ter estejam brotando esta noite. 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 E que as esposas dos pastores compreendam a importância do ministério de seus maridos e ajudem. Não sejam jamais um empecilho. Cuidado para não serem vencidas pelo verme da desconfiança, do ciúme e impedirem o seu marido de fazer uma grande obra para Deus. Maridos, cuidado para não darem lugar à criação deste ciúme ou desta desconfiança. Sejam unidos, sejam fortalecidos. E como diz a Escritura Sagrada, o Deus de paz será convosco. Se nós aceitamos o primeiro chamado para seguir, se nós aceitamos o segundo chamado para aprender, se nós aceitamos o terceiro chamado para servir, algum dia, qualquer dia, um dia, nós receberemos o último chamado para subir e reinar com o Senhor. Deus a todos abençoe, no maravilhoso e eterno nome do Senhor Jesus. Que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo...